Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos no dia de hoje a palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que reanima e reaviva a nossa fé. Hoje, dia 12 de fevereiro, sábado da quinta semana do tempo comum, dia dedicado a Santa Maria. Termos a alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhe: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e ia dando a seus discípulos para que o distribuísse. E eles os distribuía ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, a cena é outra versão do mesmo fato já apresentado em Marcos 6, do versículo 30 ao 40. Agora, porém, o banquete é realizado em território pagão. O convite para formar nova sociedade é dirigida a todos e não apenas a um grupo privilegiado. Então perceba que a sensibilidade de Jesus em relação aos seus ouvintes e seus seguidores era notória. Vivia continuamente preocupado com eles e cuidava para que não sucumbisse pelo cansaço ou pela fome. Portanto, o seu coração de pastor falava mais alto nas situações delicadas. Caros irmãos e irmãs, a multiplicação dos pães foi uma clara manifestação da misericórdia de Jesus. Misericórdia que deve existir também no coração de quem se faz seus discípulos. Os nossos 7 pães e alguns peixinhos. Refletimos, meus irmãos e minhas irmãs. Perceba que o mundo não consegue preencher o vazio que há no coração do homem moderno. Mesmo que ofereça 1000 alternativas para que tenha uma vida feliz. A multidão que povoa o universo se alimenta de tudo o que o mundo oferece. Comemora os grandes feitos da ciência, celebra as grandes conquistas tecnológicas, mas, na verdade, continua triste, continua sem esperança, desalentada, ansiosa e carente. Por isso, caros irmãos e irmãs, do mesmo modo que Jesus olhava para aquele povo do alto do monte, ele continua olhando hoje, percebendo a situação da multidão que o busca, em diversos lugares e das mais diversas maneiras. Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus tem compaixão de nós. Entretanto, Jesus quer que tenhamos consciência do que já possuímos e já dispomos. Por isso, antes de qualquer coisa, ele nos pergunta: quantos pães tendes? Assim dizendo, Jesus nos leva a refletir e questionar sobre a nossa real condição de vida. É como se ele estivesse falando a todos nós no dia de hoje. Você tem algo? Você não é todo carente? O que você tem, eu abençoo e multiplico até que sobre. É como Jesus estivesse usando essas palavras para cada um de nós hoje. Amados irmãos e irmãs, o pão
representa o alimento que mata a nossa fome material, que sacia a nossa alma, sacia os nossos desejos, mas também o pão significa os dons e talentos que possuímos para bem usá-los e assim participar do aprovisionamento do pão espiritual e material do nosso dia a dia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus nos dá a capacidade de crescermos para que também possamos fazer o outro crescer. Nós precisamos também colocar nas mãos de Jesus os 7 pães e alguns peixinhos que são os nossos carismas, que são as nossas habilidades, para que Ele, através de nós, possa alimentar a multidão carente que se encontra ao nosso redor. São 7 os dons infusos que recebemos no nosso batismo. E podemos tê-los até decorado, que são o temor de Deus, a sabedoria, a fortaleza, o conhecimento, o entendimento, a piedade, a prudência. São 7 também as virtudes teologais e cardeais que o Senhor nos concede para crescermos em santidade. Fé, esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Por conseguinte, nunca poderemos dizer que nada temos para oferecer aos nossos irmãos. Os peixinhos são também os frutos do Espírito Santo que cultivamos em nós. São preciosos para alimentar as pessoas que nos cercam. São eles o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a paciência, a temperança, a afabilidade, a bondade, sobretudo, a fidelidade. Tudo isso colocado à disposição de Jesus servirá para mudar a vida de muitas pessoas no meio dessa multidão que se encontra próximo a nós. Caros irmãos e irmãs, e você? Quantos pães possui? Faça o cálculo e ofereça a Jesus. Ele vai multiplicá-los. Reflita no dia de hoje o que você tem feito dos presentes que o Espírito Santo lhe concedeu. O que você tem alimentado, né? Você tem alimentado alguém com os frutos que o Espírito Santo tem produzido em si? Reflita nesse dia de hoje. E façamos juntos a oração desse dia de sábado dedicado a Santa Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ó Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, quero saudar-vos especialmente neste dia de sábado. Tu que és modelo de confiança e abandono. Tu acolheste a palavra de Deus sem te preocupar contigo, nem mesmo com os teus projetos. Aceitaste pacificamente que a tua vida fosse perturbada pela invasão de Deus até o Calvário. Por isso é que Deus te encheu de alegria e de todas as gerações te proclama bem-aventurada. Alcançai-me de Jesus, ó Mãe, uma confiança e um abandono semelhante aos teus em todas as situações. Que mais do que um olhar para mim mesmo, saibamos olhar para Jesus, teu Filho, e para o projeto que Ele quer como que sejamos colaboradores. Portanto, ó Mãe, que saibamos fazer da nossa vida uma Eucaristia para louvor do Pai, a serviço dos irmãos, particularmente dos mais necessitados. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a você um santo e abençoado sábado, um ótimo final de semana, e que desça sobre vós as bênçãos desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.